Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Luiz Castro e que história é essa, né? De que ele poderia ser um novo técnico do Cruzeiro, ainda mais olhando, né, para as opções de estrangeiros, que na minha opinião também não estamos assim com, nossa, vários nomes, várias opções de treinadores para esse meio, né, de temporada. Até porque a maioria já está reempregado, até mesmo com o início de novas competições do futebol europeu e também do futebol árabe, então tem poucas opções que estão livres no mercado. Vou falar aqui de duas para vocês e se você quiser ver, né, na tela final eu vou deixar o vídeo onde eu falo sobre o Fernando Diniz e também as opções de técnicos brasileiros, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 45 mil inscritos no YouTube, então você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que com certeza nos ajuda bastante. Todos os dias postamos aqui 2 vídeos por dia para vocês, primeiro por volta das 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde, beleza? Então vamos começar falando sobre essa questão, né? Eu vou destacar aqui mais uma vez esse fato envolvendo o Fernando Seabra, que foi demitido, e até o próprio Globo Esporte destaca justamente essa questão do Fernando Diniz sendo o principal, né, cotado a assumir essa vaga como novo técnico do Cruzeiro, beleza? Então vou deixar aqui esse vídeo na tela final, onde eu falo um pouco mais sobre o Fernando Diniz. Nesse aqui eu quero falar sobre os técnicos estrangeiros e se teríamos, né, tantas opções assim. É claro, quando você opta, por exemplo, por um técnico brasileiro, o Fernando Diniz, o Renato Gaúcho, que eu nem acho que são técnicos ruins, tá? Eu acho que merecem sim serem especulados no Cruzeiro, né? Tem motivos para isso. É mais fácil a adaptação, né, de você ter um técnico brasileiro em comparação, por exemplo, com um estrangeiro que teria que ter essa adaptação à cultura e também em relação ao elenco do Cruzeiro, né? O caso aqui, né, do Luiz Castro já teve, né, esse conhecimento dos times brasileiros, então por isso que eu colocaria ele como a melhor opção nesse momento. Até vou deixar aqui para vocês uma matéria aqui do portal Goal, que ele destaca, por exemplo, os técnicos brasileiros livres no mercado, né, ou que podem ser disponíveis daqui a um tempo, ou seja, serem demitidos, né? Então, eles nem colocam aqui o Luiz Castro, mas eu mostrando aqui pra vocês, já dá pra ver que não tem, assim, tanta opção. Deixa eu só tirar esse vídeo aqui. Rapaz, por que tem um vídeo aqui do lado? Enfim, ó, opções que eu, sinceramente, não vejo com bons olhos, né? Antônio Oliveira e tudo mais. Tem aqui também o Carlos Queiroz. Pode acabar sendo uma alternativa, deixa eu ver se é esse aqui mesmo que eu tô lembrando. Esse aqui também pode acabar sendo uma boa. Eu lembro que ele foi especulado em muitos times aqui no Brasil, enfim, mas não seria fácil, né? Essa adaptação, há muitos anos trabalhando com seleção, vir incomodar o Cruzeiro, pô, não é uma situação tão fácil assim, né? Então por isso que eu prefiro, às vezes, um técnico até brasileiro, dentre os dois que está sendo especulado. O Cuca já foi descartado, né? O nome que foi especulado também. O Dunga eu acho que não é mais técnico, né? Muito tempo sem trabalhar. Enfim, algumas opções bem mais ou menos. O Fernando Diniz, ele já até destacava aqui, por exemplo, o Fernando Seabra, que poderia cair. Gabriel Reis aqui também. Não, dão boas opções, né? Pouquíssimas mesmo. Esse aqui também eu já vi ele sendo especulado em alguns times brasileiros, mas sinceramente não sei até que ponto seria a melhor alternativa do mundo, o Ivo Vieira. Já vi ele sendo especulado no Botafogo também, né? Passou no Cuiabá ano passado, ok, o trabalho dele. Ajudou a equipe a se manter na Série A. Bem mais ou menos, né? Enfim, falando sobre o Luiz Castro, eu acho que é a melhor opção nesse momento e está livre, né? É óbvio, eu não sei se ele vai querer trabalhar, sendo que ele foi demitido menos de uma semana atrás, né? Isso daí também pesa bastante para ele, até porque o ponto de vista financeiro não acho que vai ser mais um problema, né? Técnico que já passou por vários times e deve ter tido uma rescisão contratual muito interessante lá no Al-Nassr, ou seja, se ele quiser ficar sem trabalhar daqui a um ano, né, por exemplo, poderia ficar tranquilamente, né, apesar das propostas. Só antes disso, eu quero destacar aqui esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Libertad, para o Cruzeiro vencer em casa, né, pagando 1,56. Espero que o Cruzeiro faça, né, uma partida boa nesse duelo da volta, até porque já venceu o primeiro. Para empatar esse jogo aqui não custa nada, né? Então vamos aqui, R$20 para o Cruzeiro vencer, voltando 31,20, excelente cotação. Lembrando, né, já estão disponíveis aqui as odds para os próximos jogos na Série A, tanto por esse duelo aqui contra o Vasco, né, vitória do Cruzeiro pagando 1,79, quanto também para o duelo contra o Fluminense fora de casa. Então, para você começar, o link da Esportiva sempre fica aqui embaixo na descrição, né, dos vídeos, no primeiro comentário fixado também, ó, você clica aqui, já vai ter 100% de bônus para você começar a apostar, e a partir de R$1 também, ó, por exemplo, você pegar aqui alguns jogos nesse início, né, de competição de semana, vamos lá, para os times vencerem aqui em casa, R$1 voltando 29, você pode apostar aqui tranquilamente nesse duelo, ó, beleza? Vamos ver? R$1 para voltar 200. Caso isso tudo aconteça, mas só mostrando para vocês que mesmo com R$1 você já pode começar a apostar. O Luiz Castro, então, que deixou o Botafogo numa situação bem ruim, né, no ano passado. Assim, ruim na tabela não, porque estava líder, uma vantagem bem interessante, mas todo mundo já ficou com receio, né?
Pô, se esse cara sair daqui, será que o Botafogo vai continuar ainda nadando, né, com as próprias pernas e não perder esse título brasileiro? Que não foi o que aconteceu. Eu nem julgo ele não, porque essa proposta que ele teve lá do Alnars, eu lembro que era ele ganhar 6 vezes mais do que ele ganhava no Botafogo, que já era muito, e ainda ser comandado, né, ser o comandante do Cristiano Ronaldo, e foi um pedido do próprio Cristiano ter ele na equipe, né? Além disso, com um time bem forte, um projeto interessante, né, lá na Arábia, onde ele ficou basicamente uma temporada. Você vê como que passa rápido, né? Foram um total 63 partidas e 44 vitórias. Longe de ser um aproveitamento ruim, aproveitamento próximo, né, dos 70%, o que é surreal para qualquer treinador. A questão é, nos jogos importantes, contra o Al Hilal principalmente, o Al-Nassr, se eu não estiver enganado, perdeu tudo, né, com o time do Jorge Jesus, e além disso, é sempre 4-1, 3-0, um trem muito feio, né, e além disso não conseguiu nenhum título, exceto uma Copa, que eu acabei esquecendo agora, né. E assim, ele até tinha sido especulado que foi demitido em 17 de agosto, depois de 4-1 para o Al Hilal em casa, né, então naquela ocasião foi especulado que ele poderia sair, não foi o que aconteceu, ficou ainda por mais 4 jogos com 3 empates e uma vitória apenas, né? Então terminou bem ruim essa temporada e deixando a equipe do Al-Nassr. Acho que pode ser sim uma baita opção, tem que ver essa questão dele, né? Igual ele saiu do Botafogo ano passado, se ele estiver no Cruzeiro ano que vem, aparecer uma proposta do Porto, ele vai deixar o Cruzeiro da mesma forma como foi no ano passado no Botafogo? Acredito eu que vai ter algumas cláusulas, né, nesse sentido, mas dentro dos estrangeiros acho que pode acabar sendo a melhor das opções, beleza? Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu sempre tô lendo também, né, os comentários que vocês mandam aqui nos últimos vídeos, beleza? E outra opção aqui também é o Sampaoli, ele que cumpre um pouco dessa questão, que é um técnico estrangeiro, tá livre também no mercado, que conhece, né, o futebol brasileiro, passando pelo Santos, Atlético Mineiro e também no Flamengo na temporada do ano passado. É aquela coisa, eu acho que ele poderia dar certo aqui no Cruzeiro. Tem alguns pontos positivos e negativos. Os positivos, ele é um técnico que cobra muitos reforços. Como o Cruzeiro já vai deixar também 200, 300 milhões em contratações para o ano que vem, não vai ser um problema, né? Ele pediu um jogador ou outro. É claro, até no Flamengo mesmo ele chegou lá e, contratou vários jogadores que não foram utilizados, pedindo muitos reforços e tudo mais, muito enjoado nesse sentido. Pode acabar tendo uma intriga, né, entre a diretoria e ele. Ele acaba sempre tendo alguns problemas, inclusive com os jogadores, né? Então, não é um técnico fácil de trabalhar, tanto para a diretoria quanto para os jogadores. Isso aqui dá um trabalho. E um ponto positivo, né? Ele gosta de jogar um jogo ofensivo, então o Pedro Lourenço gosta bastante disso. A torcida também. É um técnico que sempre está atacando, sempre está com ofensividade. Porém, vale destacar outro quesito aqui, né? O Cruzeiro vai exigir todo esse nível de reforços que o São Paulo pedir? Não sei, porque é um técnico que deu muito trabalho, inclusive quando passou, né, no Atlético Mineiro. Então tivemos aí essa referência, nem foi uma passagem terrível, mas com muitos problemas internos que acabou marcando, né, a demissão dele com menos de 40 jogos. Até teve um bom desempenho lá na Europa, no Olympique de Marseille, passagem mais ou menos pelo Sevilha antes de assumir o Flamengo, beleza? Já teve uma passagem boa pelo Sevilha também antes de assumir a seleção argentina, e acho que o melhor trabalho na sua carreira foi no Santos, né, em 2019. Porém, vale lembrar, tirando aqueles títulos com a seleção chilena, né, e uma Europa League, não é um técnico assim que venceu algo nos últimos anos. Então, deu muito mais trabalho de 2017 para cá, mas não ganhou nada, né? Acho que nem campeonato estadual, não sei se ele ganhou, para falar bem sincero, para ser bem sincero com vocês. Enfim, uma Copa Sul-Americana, uma Europa League, uma Copa América, que foram os trabalhos dele ainda antes, né, de assumir esse trabalho aqui na seleção argentina de 2017, e um péssimo trabalho na Copa do Mundo de 2018, mas é um bom técnico também. Porém, dá muito trabalho, né? Para ter que gerir o elenco com o Sampaoli, eu ficaria com o pé atrás. Então, acho que o Luiz Castro, de todas as opções de técnicos estrangeiros, é o que apareceria mais favorito. Fernando Diniz certamente no primeiro bolo, né? Talvez ele, o Renato Gaúcho, porém o Renato está empregado, então isso aí acaba complicando um pouco. E o Luiz Castro, já trouxemos aqui outras informações, o Jorge Nicola também já falou sobre isso, que agradaria a cúpula celeste, né? Então é um técnico que não é totalmente descartável, não é unânime. Então qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal, deixa a sua opinião aqui embaixo. Vai estar aparecendo esse vídeo onde eu falo sobre um novo técnico brasileiro, Fernando Diniz poderia ser, e o link da Esportiva também aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!